pessoal, tudo bom com vocês? Daniel Moraes falando. Hoje comigo está a Aline, a Sony. Oi, gente. Roger Gonovalov. Hello. E Eduardo Carvalho. Olá. Bom, hoje o tema do podcast é bem diferente. Quem vai levar o podcast à frente é a Aline. Então, Aline e Eduardo, bora Oi, lá. gente, tudo bem? O Daniel e o Roger da Lura convidaram, né, o Eduardo Carvalho, que está aqui, e eu, para bolar aí o movimento da escrita. Nós pesquisamos este ano de 2021 e no Brasil não tem muita coisa legal, então a gente decidiu criar esse movimento aí no mês de fevereiro. Queria saber um pouco mais sobre esse movimento e da onde que vocês tiraram essa influência. Vamos descobrir juntos o que quer dizer esse movimento da escrita, qual a relação diretamente com a editora, e é disso que a gente vai falar hoje. Primeiro passo, imagina que você tem uma ideia ou tem um sonho de publicar e não sabe nem por onde começar. Você vai ficar paralisado? Nunca vai escrever nada? Então, a gente quer começar por aí. Todo mundo pode escrever, todo mundo pode publicar uma coisa. Tem pessoas que têm medo de tornar público, né, o ato de publicar, tornar público, né, os seus textos. Às vezes não tem essa ainda autoconfiança, ou muitas vezes a pessoa acha que carece ainda de mais ideias ou de uma metodologia, se tem alguma fórmula. Tudo começa de um sonho, uma ação. Primeiro foi uma ideia, Isso. primeiro foi um sonho ali. Porque a gente aqui na editora ouve todo dia tem comentários, todo dia liga pessoas falando que tem um sonho de escrever, tem uma ideia, pesquisou sobre um assunto que não é muito publicado. Você trabalha em algum ramo e você é um especialista naquilo e você devia publicar uma coisa, ensinar as pessoas. Professores são escritores geralmente, porque eles veem aquela necessidade de ter um conteúdo fora da sala de aula. Então, naturalmente, professores já escrevem livros infantis, por exemplo. Sim. E por aí vai. Vários exemplos aí de escritores que começaram com uma ideia e virou um best-seller. Por que não ser a Maria ou José, né, o fulano? Por que não? E aí que tá. Como você dá esse start? Como você começa? Foi daí que surgiu a nossa ideia de um movimento da escrita. Ideia. Exatamente. Então a gente tem a ideia de democratizar a escrita. A gente vai trabalhar um pouco das crenças que as pessoas têm. A gente tratar aqui de que a escrita ela é mais democrática do que as pessoas acreditam ser, né? Muitas pessoas acreditam. Você não precisa ter nascido numa família de artistas ou de escritores, você não precisa ter nascido rico para escrever. Você não precisa ter uma formação. Precisa de um papel de pão e uma caneta. E uma caneta, uma ideia na cabeça e um papel e uma caneta na mão. É isso aí. E você também não precisa ter uma formação acadêmica, não precisa ter lido ido para a todos faculdade, os livros do mundo. não precisa ter lido Machado de Assis. Então a escrita ela pode ser ou uma profissão ou um hobby mesmo, que se a pessoa não quiser seguir. Tem que ser prazeroso. Prazeroso e bastante acessível. Então, E divertido, por que não? Exatamente. E então a nossa ideia com esse movimento da escrita é fazer com que o processo de escrita seja alcançado por mais pessoas. Isso, a gente quer ter mais escritores nesse Brasil. Isso, a gente quer potencializar o poder das palavras, das histórias. Essa ideia de inspiração que vocês estavam falando, eu achei bastante interessante, porque esse é um mito que muitas vezes o escritor tem. Eu não estou inspirado para escrever suficientemente, ou acho que eu vou esperar mais um pouquinho. De onde vem a criatividade? Ela vai aparecer voando na sua cabeça. Vou esperar as minhas férias para quando eu tiver férias e tiver mais relaxado e tiver mais tempo. E às vezes a gente esquece que... E é uma inverdade, né? Uma inverdade, Porque né? quando você sai da sua rotina, você ocupa com muitas outras coisas e deixa talvez a escrita de lado. Sim, a J.K. Rowling escreveu o livro no pior momento da vida dela, o Harry Potter. Né? Foi o momento mais difícil da vida dela. Ela tava desempregada, mãe solteira. Qualquer pessoa ia dar essa desculpa pra falar, eu não vou ter tempo agora. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Da onde que vocês tiveram essa ideia do mode on, desse movimento? Né? Da onde que veio essas influências? Se vocês já têm algum case de sucesso por trás desse movimento, dessa ideia de
de desafiar as pessoas a escreverem, que todos podem escrever, de que você não precisa esperar a eureka da inspiração para poder escrever, ou que você precisa ter lido todos os livros dos grandes escritores, dos clássicos. Não que não seja relevante, mas isso não é um fator primordial. Então, o ano passado, né, 2020, foi um ano desafiador para todo mundo. E, assim, pra não ficar, sabe, o ano quando você fala, eu não fiz nada, chegou em novembro, você fala, nossa, esse ano não valeu de nada. E todo novembro tem o NaNoWriMo, que acho que até tem um episódio que o Eduardo fala sobre isso, o Eduardo e o Daniel. Volta aí pra você entender o que é o NaNoWriMo. Mas você tem que falar de novo. Vou falar aqui, depois o Eduardo explica rapidinho o que é, Legal. porque ele é um adepto maior. E eu vou falar minha experiência no NaNoWriMo, que foi em novembro do ano passado. 10 dias antes de novembro, em outubro, nós decidimos fazer um esquenta pro mês da escrita, né, de um romance, que é em novembro. Que os outros países já fazem esse movimento há muitos anos. E aí o Eduardo montou um grupo junto com o Daniel, com o pessoalzinho da Lura, que é alguns autores, pra gente fazer um esquenta de 10 dias antes do Nano. Legal. E deu muito certo, foi muito legal, o pessoal ficou super empolgado. A gente começou o mês de novembro com uma ideia já pra escrever um livro em um mês. 30 dias, um livro. O livro em um mês? O livro inteiro, um romance em um Como mês. assim? 30 dias? É Sim, possível você escrever um livro? Então, eu achava que era impossível. Eu comecei com eles falando, quem sabe, vou tentar. Gente, mas não consigo ainda entender. 30 dias Por escrever experiência própria, eu digo que é possível porque eu consegui. Que legal. Porque eu tenho um livro publicado, um livro infantil, que eu publiquei em 2018. E escrevi alguns contos, escrevi o texto aqui pra Lura, né, pro blog, mas nunca, já tinha algumas vontade de escrever um livro, mas eu não tinha nenhuma ideia por onde que eu começava, como que estrutura personagens, como estrutura a história. Achava que era super, super difícil, que eu nunca ia conseguir. Bom, aceitei o desafio, a gente começou, o desafio era escrever todo dia, simplesmente. Né? Tem as metas diárias lá, depois a gente comenta mais sobre isso. Todo dia tinha que escrever? Todo dia. Faça chuva, faça sol, feriado. Domingo é domingo. Novembro teve um monte de feriado pra atrapalhar a gente, né? Porque a gente tá no Brasil. Mas e se der aquela bad num dia, você não tá... Então, aí que tá. A gente conseguiu e eu tô de prova que o Eduardo conseguiu chegar na meta das 50 mil palavras. O Daniel, não sei se chegou na meta que ele queria, mas... Eu cheguei a 17, mas todo eu acho. 17? É. 17 mil palavras, gente. Já é muita coisa. É muita coisa. Eu cheguei nas 35 mil palavras, que pro meu livro já era suficiente. Foi super legal, um projeto que todo mundo ficou super empolgado. E aí esse ano a gente falou, vamos espalhar isso para mais pessoas, vamos tentar fazer no modo brasileiro aí. Eu queria o Eduardo explicasse um pouquinho sobre o NaNoWriMo e como que foi para você elaborar esse planejamento, esse esquenta dos 10 dias, que eu acho que foi um grande diferencial na época. Até a Aline comentou, muito legal, tá vindo aqui orientações diárias de como pra gente realmente despertar mesmo. Foi uma imersão muito boa, e você, né? eu lembro que o Eduardo fez um negócio que eu achei muito legal, que foi realmente um brainstorm mesmo de criatividade. Eu conheci o NaNoWriMo, mas faz uns 5 anos atrás. Como eu não sabia como eu conseguiria estruturar uma ideia básica que eu tinha em forma de livro. Eu via uns livros, fazia curso, mas eu não conseguia mensurar isso, né? Porque eu cheguei a começar uma vez, mas durou só 2 dias. Porque realmente é um desafio escrever mais de 1.500 palavras todos os dias, né? Pra gente chegar na meta de 50 mil em 30 dias, que é a meta mínima do projeto. Quando eu falei com o Daniel em setembro, acho que em setembro a gente ventilou a ideia de participar, né? Que a gente quis, de 2020. Então a gente tava meio no meio, não sei se a gente tá no meio, se a gente tá no começo da pandemia ainda, né? A gente Tava no meio do furacão. Não sei se é no meio ainda, né? Enquanto o tempo durar, a gente pode estar no começo. Sim, pra não
ter um ano perdido. Exatamente. A gente salvou o nosso ano escrevendo um livro. Então eu conversei com ele, né? Como eu nunca tinha escrito um romance antes, para mim foi um grande desafio também. Eu tive que aprender a estruturar meu próprio livro para poder passar para as pessoas. E as pessoas que eu convidei, que aceitaram o convite de escrever um livro também em novembro, não tinham essa prática de escrever um romance também. Eles escreviam textos curtos no Facebook, uns amigos meus, né? Crônicas, algumas passagens mais rápidas, né? Mas são pessoas que gostam de escrever. E se a gente pegasse essas pessoas que já têm o gosto pela escrita e a gente conseguisse expandir isso? Potencializar. Se a gente colocasse tudo isso numa história maior. E aí foi aí que a gente teve a ideia da gente fazer a nossa imersão de 10 dias. Então esses 10 dias serviram como preparação para a pessoa encontrar a sua história que fosse forte o suficiente para caber em 30 dias. Então a história não poderia ser uma mera observação, mas ela tinha que ter uma essência forte e que valesse a pena ser escrita por tanto tempo, né? Por isso a gente fez esses 10 dias para a pessoa encontrar a história dela, e nesses 10 dias ela fazer uma estrutura mínima que fosse o suficiente para ela depois preencher, né? Ao longo dos 30 dias. Foram dias que as pessoas entenderam que qualquer pessoa pode fazer isso. Então, a partir de uma simples ideia, de uma simples observação do dia, você pode criar algo maior dali, algo mais profundo, né? Então, é uma preparação de criatividade, uma preparação de autoconfiança, uma preparação que você sente e faça alguma coisa, você não pense muito em fazer. Porque quando a gente começa a pensar demais, a gente vai lá e vê que dá trabalho. A gente não pode racionalizar. O que a gente tem que fazer? É sentar e escrever todos os dias. Não é um trabalho muito racional. Exatamente. Por mais que pareça engraçado, né? Mais uma vez eu me lembro daquele filme do Encontrando Forrester. Christian Connery, ele pega e fala pro rapaz que tá... Ele fala, eu queria escrever, né? Assista um filme que vale a pena. Um filme já de 2002, se não me engano. Vale a pena. E ele fala, agora você senta e escreve. Aí ele senta e fica pensando. Ele falou, o que você tá fazendo? Eu tô pensando. Ele falou, mas não é pra você pensar, é pra você escrever. Exatamente. Simplesmente assim. E é uma Essa coisa cena que... resume o que a gente vai fazer durante um mês. E se a gente então quer dizer que a gente grupo... então vai aplicar essa ideia, essa mesma ideia do NaNoWriMo, agora aqui, trazer aqui pro nosso país, Tupiniquim. Isso. Tupiniquim. Escolhemos o mês de fevereiro por ser um mês que o pessoal tá meio que... O carnaval tá cancelado, né? É um mês que representa o começo do ano, né? De fato. Vamos começar o ano com uma ideia, um texto legal para ser publicado? Legal. Já pensou se você pode? Eu me pergunto isso, eu acho bastante interessante esse desafio, porque a gente tem o costume na Lura de fazer muitas antologias, contos, e a gente sempre dá um prazo médio de 30 dias. E as pessoas acham super pouco para um conto. Falam, nossa, 30 dias, nossa, é tão corrido. Tem gente que às vezes acaba vendo o anúncio 15 dias antes de terminar e bate aquele desespero, 2 semanas só para escrever meu conto. Vocês estão desafiando as pessoas a escreverem um livro em 30 dias, é isso? Na verdade a pessoa pode, sei lá, se você for não ficção, você vai estruturar a sua ideia. Se você for poeta, se você escrever uma poesia por dia, por exemplo, depende do caso, porque né? a ideia de 50 mil palavras realmente soa bastante interessante. Eu acho que assim, a gente descobriu nesse mês que a gente tem que ter uma meta diária de palavras. Legal. Senão a gente fica preguiçoso e a gente não cumpre. A gente sempre tende a ir pro zona de conforto, né? Qual é a meta de palavra para esse projeto atual? Então, o Eduardo vai falar mais sobre isso. A nossa meta para esse, como a gente vai expandir um pouco expandir o público, a gente vai trabalhar com uma meta diária de pelo menos 500 palavras. Por que 500 palavras? O mínimo de 500 palavras. É um número pequeno assim, razoável, né? Vamos dizer que... O mínimo de um blog, né? Entendi. Um artigo pequeno de blog são 500 palavras. Mas para quem não tem a prática da escrita, pode ser bastante desafiador 500 palavras. E por que 500 palavras e não 200? Porque 200 palavras é muito fácil. Então quando você faz um desafio desse e se torna muito fácil, a sua cabeça não expande. Então 500 palavras é o suficiente para a pessoa achar que não consegue, mas não tão difícil que ela desista no meio. Achar que é impossível. Que é impossível. Então se a gente estipular, por exemplo, 2.000 palavras, que é o que o Stephen King escreve todos os dias, a gente vai espantar todo mundo.
Porque 2.000 palavras por dia realmente é um treco bastante difícil. Agora já 500 palavras é um desafio alcançável. Só fazendo um adendo rapidinho, hoje a Lura trabalha com as publicações de mitologia 12.000 caracteres, que é equivalente aproximado a 2.000 palavras, é isso ali? Isso nos contos. Não, Não conto. 12.000 caracteres? É. Que equivale aproximadamente a umas 2.000 palavras. 2.000 Isso. palavras. Isso. que eu Que é um quero dizer. É. Que seria um conto. Então, Isso. se é 500 palavras, equivalente A a... pessoa escreve um conto por em semana. 4 dias. Isso, um conto por semana. Por semana. Supostamente tranquilo, Legal, hein? né? Não é difícil, não é difícil. impossível. Se você sentar e se dedicar meia hora por dia, você consegue. Sim. E o que significa mesmo mode on? Movimento da escrita. E aí, mode on é estou on. Está online. Estou Ligado. on. Estou ligado Legal. no movimento. Legal. Essa aqui vai ser a hashtag. Ah, e outra coisa legal que você apontou. Vai ser um grupo, um movimento. Todo mundo vai ter que postar. Vai Legal. fazer A sprint, ideia é essa. sprint, Não assim. tenha vergonha de postar. Legal. Se você colocar esse compromisso de postar todo dia, que você tá no movimento, que você tá fazendo parte, a chance de você até o final aumenta. E é muito legal porque as pessoas, quando publicam, elas também tornando público aquilo, as pessoas começam a ler o seu texto, Sim. começam a também dar um feedback, interagir, né, te dar um retorno. Sim, você faz amizade com o pessoal do meio, né? Porque eu falo porque quando eu escrevia lá atrás, na época do Orkut, eu gostava muito de mandar em alguns lugares, né? Eu escrevia muito de ficção histórica, né? Textos de ficção histórica, e eu ia para algumas comunidades de história, até para a pessoa analisar se estava fidedigno, se estava realmente, se dava para vender bem a ideia de que era algo histórico ali, né? Porque é um desafio. O legal do NaNoWriMo é você chegar no final vendo o que você construiu em 30 dias, que Exato. nem você não acreditava. Exatamente. E como você vai marcando todos os dias o seu progresso, você vê o progresso. Não importa o número, Sim. importa que tem o progresso. É né? como subir os degraus, e é né? você aceitar esse desafio e deixar. Todo dia vai ter uma tarefa diária de criatividade para aguçar a criatividade e toda semana vai ter uma aula mais teórica que a gente está elaborando sobre o tema, assim, o que é escrita, também chega até a publicação. Tem muitos autores que eles têm um problema de, não só autores, mas aspirantes, né? Que estão escrevendo e começam a querer editar o texto, começam a querer mexer muito no texto. Perfeccionismo. O que você acha? O ideal é que a pessoa escreva mesmo nesse período, o exercício livremente, e depois ela pense em editar? O editor não é escritor. O escritor não é o editor. Entendeu? A gente tem que entender isso. Quando Exato. a gente está escrevendo, a gente não pode se podar de nenhuma forma. É isso aí. Senão a história vai ficar Você trava, chata, você vai travar. E você tem que deixar fluir. Essa que é a ideia. Deixa fluir a escrita durante. Mas todos aí os o dias. Eduardo vai trazer pra gente, né, Eduardo, essa estrutura primária, pra gente ter uma ideia, porque eu lembro quando eu fiz um exercício uma vez, há muitos anos atrás, com uma autora, a Sônia Belotto, eu lembro que eu gostei muito do trabalho da Fábrica de Textos na época, e já faz mais de 20 anos. Ela falava que você tem realmente esse papel do escritor, do editor, e falava pra você estruturar o capítulo, meio que ter uma ideia, um breve resumo no seu capítulo, como se fosse uma sinopse para cada capítulo, para você meio que saber para onde você está indo, né? Sim. Porque quando você escreve, vira tipo um riacho, né? Um rio. É. O negócio começa a fluir, não é bom você ficar canalizando ali na hora, não dá tempo. Tanto é como você falou de o tempo de escrever não é o tempo de pensar, né? Então, quando você sentou no computador para escrever, você já tem que saber o que você vai colocar no papel, né? Então é claro que cada escritor tem um estilo, né? Tem escritor que precisa realmente de uma estrutura mais fixa, que ele tem gente que coloca no Excel tudo que vai acontecer no capítulo. Eu já não sou muito assim fixo, né? Eu tenho que ter às vezes só o tema do capítulo para funcionar. Se tiver muito estruturado, eu já me perco. O meu estilo é um pouco mais solto, né? Tá.
A gente vai E ter uma aula só sobre personagens, Personagens, como que a gente estrutura vai do texto. estruturar Legal. cada Exato. colocar Então, a muito vida legal. em cada um. então, mesmo que a pessoa não tenha ideia, não faça ideia do que vai escrever, a gente vai ter aulas gravadas em vídeo para isso e os exercícios Legal. de criatividade para a pessoa não ter desculpa. Então, Muito a pessoa em 30 dias ela não vai ter desculpa para não ter escrito. Legal. Lembrando que isso é um curso EAD, que vai ser feito na plataforma da Lura, né? Tem a editora Lura por trás, Legal. Gratuitamente. gratuitamente. Opa, gratuito. Muito bom. Porque nós somos patrocinados pela Lei Aldir Blanc e a Prefeitura de São Caetano também está por trás aí do projeto, colocou em nós essa responsabilidade. Legal. Então é um projeto assim que se fosse ver mesmo, com certeza não seria gratuito. Se não tivesse esse apoio Legal. por trás, porque é um trabalho aqui de meses que a gente está elaborando todas as aulas e tudo. Vale a pena participar, porque vai ser único, não sei se vai ter outro depois, igual, que vai ser num período histórico que a gente está vivendo. É. Então vão aproveitar o máximo. E parece que vai ter surpresas aí depois no final, né? Vai ter certificado certificado. Certificado de conclusão do certificado curso. de conclusão, e quem conseguir esse certificado, terminar, né, e até o final, a gente vai ter uma publicação mesmo, física, Que legal. aqui na Lura. Nós vamos Maravilha. falar sobre isso mais pra frente, Maravilha. mas eu acho que assim, se eu fosse você e já tivesse essa mínima vontade, não perderia essa chance. Jamais, por nada. É só para escritores aspirantes ou escritores que já têm experiência também, que já escreveram um livro, já publicaram um livro? Você acha que é recomendável Então, também participar? desde o ano passado, em novembro, que nosso grupo aqui da Lura, que participou do Nano, Ah, tinha todo tipo de pessoa. Tinha eu, que só tinha uma ideia de uma mini sinopse do meu livro e estruturei o livro inteiro, né, até terminar. E teve outros autores, como o Márcio Pacheco, a Juliana Gray, Já J.C. tem Gray, que livro, já né? tem livro publicado, já tem 5 ideias de próximos livros aí da saga deles. E foi escrevendo o próprio livro. Esse movimento é para isso, para impulsionar as histórias, seja elas na fase embrionária, seja elas já, né, um autor que já teve algum curso anteriormente. Tudo bem. O importante é você estar no movimento e mostrar para as pessoas que é possível, que você também começou do zero. E ter a chance de, primeiro, ter o seu certificado do curso, né? Sim. E ter um texto ter um publicado. Já texto pensou, gente? Publicado. E tem muita gente que escreve, já tem um livro escrito, mas já não tem nada publicado. Então essa é uma oportunidade única e muito mais do que isso. Uma oportunidade única porque além de todo esse material que você vai ter acesso, coisa boa, e além disso tudo sem custo, sem pegadinha, sem nada. Você vai participar de uma imersão mesmo, de 30 dias, e vai conhecer uma galera grande, vai criar um relacionamento com uma comunidade, e futuramente a gente não sabe os frutos que isso vai gerar. E às vezes pode ser também que um escritor já tenha escrito e está sofrendo de bloqueio criativo. Então vem participar com a gente. Legal. Então vai ser um grupo bastante diversificado, eclético, então vai estar aberto para todo mundo. Só precisa ter uma vontade de escrever, não precisa nem ter ideia na cabeça. A gente vai ajudar a descobrir sobre o que escrever. Muito bom. E são quantos dias de curso no total? Começa e termina quando? Isso, a gente vai começar agora a contagem regressiva, né, em janeiro, mas começa em fevereiro. A gente colocou 30 dias, então fevereiro tem 28, mas a gente Estende mais. estende aí 2 dias. O importante é Concluir os que 30 dias. teremos 5 aulas, Legal. né? E é isso aí, gente. Eu acho que se eu fosse você, não perdi essa chance. A gente tá caprichando aqui pra entregar Legal. um conteúdo Isso aí. muito legal. Quem pode participar? Todo mundo. Todo mundo. Qualquer Todo pessoa. mundo. A Qualquer gente pessoa. quer todas as faixas etárias, todos os gêneros. Show. É só você ter um celular e uma internet pra assistir onde quiser. Maravilha. Então é isso, gente. Sem desculpas, hein? Esse ano começa um ano diferente Vai na vida de todo direito. mundo. Queremos todos participando. É isso aí. Na descrição do podcast a gente vai colocar os links pra assinar, pra saber mais, pra não perder nenhuma data. Vai compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Todo mundo. É legal pra todo mundo, eu acho. Obrigado, viu? Aline, obrigado, Eduardo. Valeu. Valeu. Valeu, vamos Estamos trabalhar. aí Nos vemos lá. nos
pormenores nos finalmente, né? A gente está indo, seguindo. Vai ter apostila virtual, vai ser muito legal, gente. E lembrando vocês, né, que para seguir a Lura nas redes sociais, né, Lura Editorial, também estamos no YouTube e muita coisa, a gente vai ter os vídeos todos lá também, as aulas vão estar no nosso EAD, né, no nosso site, e você vai poder ter acesso a tudo isso. Bom, Daniel, você, nosso anfitrião aqui, encerre-nos com mais um café. Claro, e falando de café, tem que falar que eu acabei de tomar um café maravilhoso que o Roger fez aqui. E Obrigado, eu vou Roger. fazer mais um café agora. Por favor, tá muito bom, sério. Então, quem tá aí, sente só o aroma. Tá bom pra caramba. Maravilha. É isso aí, pessoal. Obrigado, Aline. Obrigado, Eduardo. Valeu. Acho que vai ser um grande sucesso aí pra gente. Valeu, Roger. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.